Mulheres nos jogos digitais. Elas não são apenas o principal gênero quando falamos de número de jogadores ativos no Brasil. São também presença e força dentro das desenvolvedoras. A indústria como um todo peca nos dados de profissionais, e nós acreditamos no ditado que diz: se eu posso ver, eu posso ser. Neste documentário, queremos contar um pouco mais sobre esse trabalho quase invisível de mulheres dentro das empresas, enquanto profissionais de produção, aceleração e pesquisa em jogos e até mesmo como empreendedoras. Suas trajetórias misturam paixão pelos games e vontade de fazer acontecer. E, é claro, impulsionam outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Esse documentário é um produto do Cluster Game RS e um convite às mulheres para que pensem, se desenvolvam e, principalmente, participem ativamente da indústria de jogos. Eu sou a Michelle Weber, sou diretora executiva da DJogos e CEO da Sorora Game Studio. Eu sou a Lise Novo, eu sou game producer hoje em dia e trabalho na área de jogos com desenvolvimento de Fortnite e The Sandbox atualmente. Eu sou a Soraya Mussi, sou professora aqui na PUC Rio Grande do Sul, nos cursos de graduação em Ciência da Computação e no curso de pós-graduação em Ciência da Computação. Também, recentemente, sou professora no curso de pós-graduação em Filosofia aqui na PUC. Eu sou a Carol Niederauer, mãe da Cecília, uma menininha esperta de 5 anos, gestora atualmente no Sebrae RS, à frente dos projetos de desenvolvimento para micro e pequenas empresas de jogos digitais. Sou graduada em administração, aspirante aí a esse universo de inovação, startups, empreendedora de coração também. Então, entendo que se colocar à frente dos desafios, propor novas soluções, é o que rege a minha vida e o que me trouxe também muito para o desafio do mundo dos games. O meu primeiro contato com os jogos digitais, na verdade, ele vem através de um relacionamento, né? Eu nunca tinha tido contato com essa indústria, a não sei ter jogado alguma coisa quando eu era mais jovem, mas nunca me interessei muito pelo desenvolvimento de jogo. E por ter me casado com um desenvolvedor, acabei entrando um pouco mais nesse mercado, assim, né? Tendo mais contato com esse mercado. Eu sempre fui uma pessoa de computação gráfica. Eu vim fazer computação porque eu queria fazer computação gráfica. Isso há muitos anos atrás, numa época onde nós tínhamos poucos recursos computacionais, né? Então, a gente não conseguia muito desenvolver uma computação gráfica como hoje em dia, como os games têm hoje em dia, né? Então, hoje em dia, a gente tem recursos gráficos e recursos computacionais que naquela época nem pensar em existir. O meu primeiro contato foi com 5 anos, o meu primeiro presente de Dia das Crianças. Não sabe quando a gente acorda de manhã e a mãe da gente desperta a gente com uma surpresa? Foi assim. E foi através de um Nintendo, do Super Mario, e aquilo era algo que me conectava com os meus amigos do bairro, porque eu fui uma das últimas a ter um Super Nintendo. E quando eu tive, me deu muito essa sensação de pertencimento. Então eu acho que o universo de games, ele congrega, faz com que a gente se sinta pertencente de um grupo, né? E as historinhas que a gente vai desvendando dentro desse contexto faz com que a gente seja capaz de imaginar e se ver, né, dentro desse universo de possibilidades. Os jogos, no geral, eu sempre gostei desde que eu era criança, né? E daí eu entrei na faculdade de design gráfico para poder fazer desenho para jogos. Até então eu não sabia que existia faculdade de jogos. Depois disso, quando eu estava na faculdade de design gráfico, eu comecei a trabalhar num trabalho e descobri que um colega de trabalho meu fazia design de jogos. Aí eu acabei indo para Unicinos, né, que eu descobri a faculdade, mudei e comecei a estudar jogos digitais lá. E foi assim que eu descobri mais ou menos que existia, né. Então, com o tempo eu fui estudando jogos digitais dentro da Unicinos até eu achar o que eu queria fazer. Então, eu sempre fui uma pessoa de computação gráfica e tive essa sorte, quando eu fui fazer doutorado, em 1996, há muito tempo atrás, de poder estudar e fazer doutorado com uma das pessoas que tinha criado a área de humanos virtuais no mundo. E a gente sabe que games sem personagens virtuais não existe. Então, quando eu fui fazer doutorado com essa pessoa que criou a área de humanos virtuais no mundo, então eu
comecei a ter contato com todas essas mídias interativas, na verdade, que a gente chamava na época, simulações em tempo real, que eram as coisas funcionarem em tempo real, eu entrar dentro do mundo virtual. Por que não abrir talvez um estúdio de jogos? O que eu percebia muito dentro da área de jogos aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, que era onde eu tinha mais contato, né? Que era uma indústria majoritariamente masculina. A gente via pouquíssimas mulheres atuando dentro do mercado. Nem se pensava em uma mulher abrir uma empresa, ou ter uma empresa, ou estar à frente de uma empresa. E aí, consequentemente, eu comecei a ligar alguns pontinhos e disse, talvez um estúdio para desenvolvedoras mulheres seja algo interessante. E aí corta para 2019, eu no Sebrae, gestora já de iniciativas de inovação, do universo da economia criativa. E aí esse desafio, né? Quem iria ficar à frente de um projeto que é significativo em termos de expressão de mercado, o quanto esse mercado é significativo, mas ao mesmo tempo desafiador, principalmente no Rio Grande do Sul, quando a gente se vê ainda em um ambiente de maturidade que está crescendo, que está se desenvolvendo, um número de empresas ainda baixo, então perante a todos os outros segmentos que são mais tradicionais dentro do mercado, games para o Sebrae, que atua dentro desses mercados tradicionais, é muito desafiador. Então eu assumo em 2019 a gestão desses projetos com um desafio, como tornar esse mercado mais maduro, significativo e potente. Desde a faculdade, logo na primeira disciplina, que era de programação, assim, eu sentia que alguns colegas vinham me perguntar, eu era um pouco questionada se eu estava conseguindo acompanhar, assim. A gente ia, pesquisava, trazia informação, trazia solução de problemas, mas ainda assim era colocado sempre aquela questão de mas vocês têm certeza disso ou algo assim. Isso era cliente, era várias pessoas de dentro do mercado. Quando a gente estava em algum evento de negócios, algo assim, a gente sempre a gente sentia essa sutileza, assim, mas ainda assim a gente identificava que se fosse um homem tratando daquela mesma questão, não teria sido questionado. E a pessoa que está lá na frente no mercado de jogos vai entender, poxa, quem é essa pessoa que está entrando aí, né? Então esse foi o primeiro desafio, baixar a barreira de quem estava me recebendo ali, deles entenderem que eu era uma pessoa que estava como parceira, como aliada, e que eu tinha muito para aprender com eles, e que a gente iria construir essa história de uma forma bem coletiva e colaborativa. Mas assim, realmente, eu pessoalmente, o que eu senti foi quando eu cheguei na Suíça para fazer doutorado. Quando eu cheguei lá, o meu laboratório tinha 40 homens que eram alunos de doutorado, todos meninos. Tinha uma única menina que era uma brasileira, e eu fui a segunda. Então, realmente, quando eu cheguei lá, tinha um processo das universidades suíças de trazer mais mulheres para a universidade. Então, eles queriam mais mulheres para a universidade. Como gerente, tendo um time que a maioria eram homens, tinham algumas pessoas que não queriam que eu coordenasse, né. Então, foi bastante gente já passou por cima de mim, ia falar direto com uma outra pessoa que deveria ter passado por mim antes e não passava, sabe. Então eu tive que aprender a me impor bastante, assim, no mercado de trabalho, porque eu fui questionada por acharem que eu não sabia tanto, assim, para poder produzir os jogos. Mesmo a graduação em jogos, sim. E quando eu entrei, os meus colegas homens, sabendo que existia este, vamos dizer assim, estímulo a ter mais mulheres, então eles pensaram que eu estava lá, tipo, porque eu estava lá num favor de ter mais mulheres. Então foi a única vez na minha vida que eu realmente lembro de ter tido que provar, um pouco exaustivo, assim, que eu estava lá não porque eu era mulher, mas porque eu era competente. Eu acho que a maior conquista é ter conseguido abrir uma empresa que tivesse essas características, né? Que desenvolvesse jogos através de mulheres, que enaltecesse essa questão do protagonismo feminino também. E a Sorora em si, eu acho que foi a nossa maior conquista, né, nos últimos tempos, assim. Eu acho que ter lançado o meu primeiro jogo internacional que eu trabalhei, que foi o Horizon Chase, que eu trabalhei na Aquiles, né. Acho que foi o mais marcante, porque eu pude trabalhar pela primeira vez num jogo que foi desenvolvido do início ao fim, e ver ele sendo jogado, sei lá, no Japão, sabe. Então, tipo, pra mim foi, acho que a maior conquista, assim, foi isso. Eu fiz parte do grupo que criou o SB Games em 2002, dentro de uma conferência de computação gráfica que é o CIBGRAP.
E em 2002 nós criamos o SP Games, ele era uma salinha com 15 pessoas, até que, por exemplo, 2014, quando eu organizei aqui na PUC, foram 2.000 pessoas. Então a gente tem assim um grupo grande dentro do SP Games, muitos jogos indie, muitos desenvolvedores independentes, uma galera muito aficionada por games. Então acho que isso é muito legal e eu sou feliz em ter ajudado a criar esse evento, que é o maior evento de jogos da América Latina. O que o SP Games é diferente dos outros eventos de jogos no Brasil é o seguinte: a gente tem a academia fortemente representada. Então, todo aquele pessoal que estava, por exemplo, está por aí apresentando artigos, são todas as universidades brasileiras que têm os grupos de pesquisa, programas de pós-graduação que desenvolvem jogos. Então, SB Games são 5 trilhas principais, né? A trilha de computação, ela é acadêmica. A trilha de educação acadêmica, cultura acadêmica. Daí a gente tem a trilha de artes, que já mistura. Tem o pessoal que trabalha em empresa, que vem mostrar suas coisas de artes. E tem acadêmico. E a gente tem a trilha de indústria, que daí é o pessoal, em geral, da indústria. E as pessoas vêm porque elas são apaixonadas por aquilo. Eu acho que isso talvez seja o maior prêmio. Ver esse pessoal jovem, apaixonado, fazendo tudo de uma maneira muito feliz. E desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo um mundo melhor. Eu acho que isso que é legal. Eu acho que sempre a gente tem que ter uma rede de apoio para as meninas. Sempre. Independente de quantas elas sejam. E nas áreas exatas, muitas vezes é muito difícil, a menina se sente dentro de um universo muito mais masculino, ela se sente mais sozinha, ela se sente sem parceria, e eu já vi esse relato de várias das minhas alunas que chegam e dizem, não, mas é que eu não tenho com quem fazer trabalho. Então, a gente sempre tem que ter essa rede de apoio, sempre estar atento, sempre observar, sempre ouvir, né? E sempre dar essa mensagem de tu não está sozinha. Eu sinto que o apoio entre as mulheres como é que eu posso dizer? É muito importante, né, porque dentro dos jogos a gente tem muitos homens, assim, dentro da empresa e são poucas mulheres. E esse apoio, faz com que a gente consiga ver situações que estão acontecendo, assim, que a gente percebe que é porque a gente é mulher e a gente consegue se apoiar e até perguntar, tipo: "Ah, será que é realmente porque eu sou mulher ou será que eu tô levando para outro lado?", sabe, dar aquela verificada, assim. E já aconteceu de eu precisar ir na RH de uma empresa conversar alguma coisa e tem uma colega minha que foi comigo, me apoiou, sabe, e explicou a visão dela também, então isso é bem importante até pra criação de eventos, assim, sabe, sair, só em mulheres, assim, criar um evento dentro da empresa, fazer uma rede de apoio, isso é bem importante. É extremamente importante ter essa rede de apoio, né? De novo, a gente tem muitas dinâmicas, muitas pautas, né? E quando a gente fala sobre a mulher dentro desse contexto, a gente não pode perder ainda uma questão que é a participação, né? O quanto estamos participativas nessas linhas de frente. Então, ainda é um cenário, é um mercado masculino, que principalmente fica mais evidente quando a gente está olhando, vai num evento de jogos, né, num evento de games ali, a headline desses eventos muitas vezes são masculinas. E por que essas mulheres não estão ali? Às vezes elas não conseguem dinamizar com a dinâmica da própria casa, por exemplo, ou muitas vezes vem essa baixa estima de se entender como essa pessoa que está à frente. Então, são alguns desafios que a gente precisa desmistificar dentro do olhar dela como a mulher que está à frente do seu negócio, empreendendo com games, mas principalmente dar braço para que ela, dentro dos desafios da vida dela, consiga se colocar como presente também. A minha melhor amiga, Alice, ela é muito importante para mim, porque ela é programadora também, né, na área de jogos. E ela sempre foi uma pessoa que me apresentou para outras pessoas, ela me apoiou a conhecer várias pessoas no mercado de trabalho. Na minha trajetória, eu tive várias mulheres. A primeira dela, eu não posso desconsiderar que é minha própria mãe, né? Então, mãe solteira, né? Me teve muito novinha ali, teve que ter um processo de resiliência e passar por esse caminho junto comigo ali de uma forma bem significativa. Então, ela sempre me inspirou muito a acreditar nos meus sonhos, a ter independência, a correr atrás das minhas coisas,
me mostrando que a gente pode fluir como mulher dentro desse contexto, ao mesmo tempo que a gente precisa também ser ponta firme nos momentos que a gente precisa ter. Ela era a pessoa que trabalhava na empresa e ela me indicou lá também, sabe. Então, com certeza ela foi uma porta de entrada para mim, assim, no mercado de trabalho. Por ser uma empresa de desenvolvedoras mulheres, consequentemente a gente abriu portas para muitas desenvolvedoras, né, em relação aos projetos e tal. Mas em outros momentos acredito também que dentro da própria de Jogos, assim, através da associação, enfim, em vários momentos dessa trajetória da Sorora, que ela tem em torno de 4 anos já de atuação dentro do mercado, a gente conseguiu trazer muitas mulheres para dentro do mercado também, que eram oriundas de outras áreas. Eu coordeno aqui na PUC o projeto Mulheres na Computação. E esse projeto é um projeto muito bonito, é uma empresa privada que paga mensalidade na PUC para 17 meninas que são vulneráveis economicamente e paga a mensalidade. Durante 1 ano e meio pagou uma bolsa para cada menina, para ela viver e não precisar trabalhar, e ainda paga um housing aqui do lado da PUC para elas poderem morar perto da PUC, que várias moravam muito longe. E esse projeto com as meninas é, assim, algo do coração, assim. Eu adoro, elas são brilhantes, elas são maravilhosas, não é fácil. O curso de Ciência da Computação é um curso difícil. Quando eu estudava na Unicino, só tinha uma professora, e ela era programadora, e ela era a única mulher que eu tinha de referência, né. Então aquilo sempre foi legal para mim, e eu procurei tentar ser referência para outras mulheres depois que eu comecei a trabalhar, através de uma jam que se chama Women Game Jam, né, que foi uma jam que foi criada no Brasil, assim, na verdade ela foi criada na Alemanha, a gente fez uma versão no Brasil, e daí me chamaram para organizar, e eu trouxe para ser presencial em Porto Alegre, então consegui fazer bastante participações, assim, e abrir caminho para as gurias poderem, desenvolver jogos, testar algumas coisas, assim. Todas essas mulheres, a gente via que tinha alguma coisa ali, tinha proatividade, tinha uma possibilidade de se destacar dentro de uma determinada área, e a gente conseguiu ver que, de fato, elas só precisavam daquela oportunidade naquele momento. Eu acho que o nosso papel é sempre iluminar, e eu me coloco muito nesse lugar, né, de liderar com o coração, de criar com propósito e de iluminar outras mulheres, outras iniciativas. A gente tem um momento bem significativo no próprio Sebrae, que é o Prêmio Mulher de Negócios. Então, recentemente, na última edição agora, nós tivemos a participação de 3 mulheres do setor de games, né? E isso é super bem significativo. Primeiro que muitas vezes a gente não se coloca dentro dessas oportunidades, né? Ou porque a gente está no dia a dia do nosso negócio e não consegue muitas vezes enxergar o que está para além disso. Então, o meu papel como gestora e como mulher é estar sensível a essas oportunidades e puxar elas, né, para o jogo também. Olha aqui, não é só isso que você precisa cuidar, tem outras coisas aqui. Mas eu acho que principalmente a gente conseguir fomentar, indicar, fazer essas ações também foram bem importantes através da Sorora e também conhecendo outras mulheres dentro do mercado e apresentando os demais, né? Eu sinto que assim como eu recebi, eu também pude ajudar outras mulheres, né, então isso é bem legal, assim, porque tu sente que tu tá mudando alguma coisa, sabe, tu não tá só ali estagnada, tipo, isso é bem positivo. Hoje no Rio Grande do Sul nós não temos iniciativas voltadas para mulheres, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa de fato refletir e cada vez mais tentar de alguma forma sensibilizar, né, seja através da academia, seja através da própria indústria. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa de fato olhar com um pouco mais de carinho. A gente não tem nenhum incentivo a não ser através da própria AD Jogos, né, porque a AD Jogos ela faz esse tipo de conexão entre os desenvolvedores. Então, locais hoje a gente não tem, né? A nível federal estamos na mesma, né? A nível nacional, na verdade, a gente está na mesma situação. E a nível mundial, aí sim, como eu tinha citado, nós temos vários coletivos e também várias ações que são voltadas, né? Sejam eventos, sejam próprios fundings ou ações como Game Jams, elas já são voltadas para mulheres. Acredito que confiança no trabalho das mulheres é importante, porque sinto que tem um preconceito quando tu vê uma mulher no mercado de trabalho, tipo, ela entra e daí algumas pessoas acham que ela não sabe de nada, ou que não dá para confiar, ou que ela vai ser muito emotiva, e na verdade muitas das mulheres que eu conheço, elas estão numa posição
em que elas são bem firmes e são bem racionais no que elas precisam fazer, sabe. Então eu sinto que esse preconceito inicial, assim, é uma das coisas que precisa mudar, e outras são vagas afirmativas, né, que já acontecem agora, e eu acho que elas são importantes para a entrada, mas também precisa de uma confiança para as mulheres subirem de cargo, assim, porque eu já vi muita mulher que ela é muito responsável, ela sabe o tudo que ela está fazendo certinho, e daí acabam subindo de cargo, uma outra pessoa, muitas vezes um homem, por causa do contato dele com o cliente, como o cliente vai se sentir, o cliente vai ter mais confiança se for um homem, sabe. Então eu sinto que isso precisa melhorar bastante, assim. É importante, cada vez que a gente tem esse palco, de reforçar, de nos colocar e de protagonizar, principalmente, né? Não ficar só nos bastidores e dar voz àquilo que realmente a gente está fazendo. Eu acho que o que falta hoje, né, em relação às mulheres é essa questão mesmo de oportunizar de forma, não digo que preferencial ou prioritária, mas eu acho que tanto mulheres quanto grupos de minorias deveriam ser de fato prioridade num momento de escolha, por exemplo, sabe? O mercado de games gaúcho, comparado com outros estados, ele é bem maduro, né? Principalmente quando a gente olha para a questão de qualificação de mão de obra, então, olhando para a academia, quais são os cursos, enfim, que prepara esses futuros empreendedores. Que hoje a gente está em terceiro lugar em nível de faturamento no Brasil inteiro. Então, acho que cada vez mais a gente tem se destacado justamente por esses diversos níveis e também porque a gente tem empresas que, de fato, estão em fases muito diferentes, mas conseguem, de alguma forma, se mostrar muito com um nível de maturidade e qualidade bem interessante, assim. Existe uma dinâmica ainda que é muito o objetivo do Sebrae, né, de profissionalizar, de amadurecer a percepção empreendedora e de gestão desses negócios. Hoje, segundo o último censo da Abra Games, da Associação Nacional, nós temos em torno de 58 estúdios mapeados e registrados aqui no Rio Grande do Sul. É uma densidade pequena comparada com outros setores, mas ainda assim é um ecossistema que está muito próximo e dialoga bastante. A AD Jogos ela aproxima muito através das suas confraternizações, né? A própria rede que a gente tem hoje, a gente tem um hub que não é um hub físico, é um hub digital. E através disso, através desses canais que a gente possui hoje dentro da AD Jogos, a gente consegue fazer esse fomento, a gente faz ao longo do ano muitos encontros. E através desses encontros a gente consegue conectar essas pessoas. Então, tanto colaboradores das empresas, quanto sócios, o pessoal que está na universidade, né, os momentos também onde a gente tem a etapa de Game Jam aqui no Rio Grande do Sul, que é a Game Jam Plus. O pessoal se encontra num local para desenvolver jogos durante 72 horas e é onde estão todos os estudantes do Rio Grande do Sul, junto com os mentores que são de empresas, né, desenvolvedoras de jogos. Esse é um segundo momento também que a gente tem, onde a gente faz esse tipo de encontro. Mas são esses momentos assim que a gente tem, onde a gente consegue fomentar um pouquinho mais essa parte de conexão dentro da indústria. Hoje eu acabo enxergando como um mercado mais de outsourcing e de criação de experiências do que jogos próprios, assim. Pelo menos a visão que eu tenho das empresas atualmente é isso, né. Então eu vejo muitas empresas fazendo, por exemplo, experiências para Fortnite ou fazendo jogos terceirizados, assim, do que fazendo jogos próprios, né. Até por causa da questão do valor de poder ter o estúdio para fazer um jogo próprio é mais complicado, né, no Brasil. Hoje, dentro do mercado de jogos, tem algumas mulheres, algumas poucas mulheres, né? E a ideia, eu acho que a gente cada vez ampliar mais essa participação, mas elas são extremamente inspiradoras também. Primeiro porque elas estão hoje desenvolvendo jogos, sendo CEOs dos seus negócios e ao mesmo tempo tendo uma família para gerir, tendo a sua casa para organizar, tendo o papel delas como mulher de uma forma significativa. Então, eu acho que todas elas me inspiram como mulher dentro desse mercado. Bom, eu enxergo um cenário de jogos bastante promissor, né, dentro do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente tem empresas em níveis bem iniciantes, a gente tem empresas muito mais maduras também, que já estão se destacando a nível internacional dentro do mercado. E enxergo também que é um mercado que ele tende muito a crescer. A gente tem, né, como eu já tinha comentado. Então, na Unicinos, eu era professora da Unicinos,
e veio um professor, o professor que atualmente já está aposentado, da PUC Rio de Janeiro, Bruno Feijó, foi o pesquisador que criou a área de pesquisa em games no Brasil, tá? E o Bruno Feijó, ele veio nos visitar na Unicinos, e eu era professora na época, e ele disse assim, olha, aqui seria legal criar um curso de jogos. Foi a frase que ele falou. E a partir dali, eu e mais um grupo de 3 pessoas, a gente, assim, tomou aquilo como objetivo, e realmente nós criamos aquele curso de jogos, desenhei todas as disciplinas da linha de computação gráfica, na época eram 5 disciplinas, e fizemos, assim, um desenho do curso do sonho para desenvolvimento de jogos. O que eu gostaria de ver de mudanças dentro do setor no Rio Grande do Sul era a gente conseguir trilhar os caminhos de forma um pouco mais independente, não dependendo tanto de setor público ou de fomento de publisher, sabe? Eu acho que o principal ponto assim é, de fato, fazer com que as empresas cresçam e sejam fomentadas através de outras ações, mas ainda assim sem depender tanto de terceiros, sabe? Conseguirem construir os seus jogos, desenvolver os seus jogos, colocar no mercado esses jogos e também conseguir receita através disso, né? De forma independente, não tão dependente de outros fatores para poder fazer com que o mercado cresça e seja fomentado. A gente sabe que os personagens em games, então, a gente tem aquela coisa bem prototipada, né? Os heróis são homens, em geral, homens com peles claras. A mulher é geralmente sexualizada. Os personagens mais velhos são, em geral, sábios, e são poucos. Então, a gente tem uma série de protótipos. Eu tenho um grupo, um pós-doutor, na verdade, já foi a tese de doutorado dele, uma parte do meu grupo de pesquisa que está trabalhando especificamente com percepção. Então, é como a gente percebe esses personagens. E a gente descobriu uma coisa muito interessante, que faz sentido depois que a gente fala, mas a gente descobriu cientificamente, que é o seguinte: todos os vieses e preconceitos que nós temos na vida real se estendem para a vida virtual. Isso significa que, vou dar um exemplo bem simples, se a gente enxerga um bebezinho com uma roupa toda branquinha, carequinha, sem fitinha no cabelo, a gente não sabe se é menino ou menino. Mas o nosso viés vai ser de achar que ele é um menino. Então, isso é um viés, né? É em cima desses vieses que a gente gera os preconceitos, que gera a sociedade. E o que a gente descobriu é que quando a gente vai para os humanos virtuais, isso também aparece dessa forma. Então, todos os nossos vieses e preconceitos acontecem também no ambiente de jogos. E esse foi um trabalho, e está sendo um trabalho que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal da psicologia. E a ideia é que o que a gente está tentando se perguntar é se a gente poderia ir para a área do mundo virtual e tentar desconstruir alguns preconceitos. Eu acho que mais jogos que têm personalidades femininas fortes, né? E que elas sejam o centro do jogo, assim, né? Tipo Tomb Raider, assim. Acho que isso já vem acontecendo, já tem vários personagens agora, mas eu sinto que precisa ser uma forma meio sem focar no fato dela ser mulher, sabe? Mas focando na questão de é uma personagem, tem toda uma história em volta dela e ela é uma mulher. Como se tu estivesse cumprindo uma cota, sabe? E, tipo, acho que essa não é a ideia que eu queria passar, assim. Mas, tipo, pô, fiz um jogo legal aqui, o personagem principal é uma mulher, mas ela só é a personagem principal, sabe? A história é o foco, assim. Acho que falta um pouco dessa questão, assim. Eu acho que eu gostaria de ver muito mais mulheres não só empreendendo, né? Mas eu acho que também mulheres dentro da área política. A gente teve um marco legal esse ano e foi uma coisa muito importante para o setor de jogos, mas eram pouquíssimas mulheres também dentro de uma bancada para poder lutar junto com a gente, né? Por um setor mais organizado e, de fato, tendo políticas públicas voltadas para esse setor. Ui, mensagem final. Eu acho que o maior conselho que eu tenho para dar é não ter medo, né? Não temer nada. Quando eu migrei de uma área totalmente diferente da área de jogos para dentro da área de desenvolvimento, eu ficava sempre me policiando, tendo receio com quem conversar, como chegar nas pessoas.
E eu acho que isso lá no início foi um grande impeditivo para mim mesma. E eu sempre cito assim para as mulheres que para que elas não tenham medo, não? E de fato, né, tenham contato com as pessoas, assim, não tenham receio de conversar com as pessoas, não tenham medo de errar, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. E também não tem problema querer migrar de carreira como eu fiz, sabe? Então eu acho que esse é o principal ponto, assim, não tenham tanto receio, quebrem um pouco desses paradigmas, dessas barreiras que vocês possuem. O conselho é: venham, não se intimidem, não fiquem com medo de não saber. A gente ensina, né? Existem várias oportunidades para as pessoas aprenderem. Não tenham medo de entrar dentro da indústria de jogos, não tenham medo de atuar dentro dessa indústria, mas eu acho que principalmente quando vocês enxergarem que tem menos mulheres dentro de um curso de jogos, talvez seja o momento de vocês entrarem mesmo e fazerem algo diferente a partir daquele momento ali, sabe? Porque o que eu mais vejo, assim, é que as mulheres, elas não enxergam uma possibilidade de atuar dentro da área. E não se sentem seguras, sabe? Porque acho que todo mundo se sente inseguro ao iniciar qualquer tipo de carreira. E eu sinto que as mulheres, elas acabam se sentindo um pouco mais amedrontadas por ser muito homem em volta, assim, sabe? Então, procura rede de apoio se precisar, mas não desiste, sabe? Acho que essa é a principal coisa. A minha principal dica é: seja você mesma, né? E que essa essência transborde para aquilo que você vai fazer. Porque é justamente nessa essência, nesse lugar que a gente é, que nós somos nós mesmas, assim, que a gente consegue se conectar às oportunidades que a gente tem maior conexão e que fazem sentido para a nossa vida, e o outro enxerga na gente verdade também. Não tenham medo de empreender, de errar, de se aproximar das pessoas também, conversar sobre o mercado, tentar entender um pouquinho mais como funciona. Vi muitas meninas também chegarem na gente: eu queria conversar contigo, estava com receio, coisas assim. Então eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Esquece toda essa parada de barreira que a gente constrói, que é só da cabeça da gente. Conheço muitas mulheres que às vezes elas tentam fazer programação, mas elas não gostam, tentam fazer arte, elas não gostam, sabe? E elas acabam desistindo, sendo que jogos é uma área muito abrangente, assim, né? Então tem muito espaço para business, muito espaço para poder trabalhar com comunidade, tem animação, tem áudio, tem muita coisa envolvendo o desenvolvimento de um jogo, né? E o pessoal acaba focando só em programação e arte e acaba desistindo de entrar, assim. Então, acho que o principal é isso, assim, foca primeiro no que tu gosta de fazer e depois tu procura encaixar isso dentro da área de jogos. Isn't a person just a collection of their mistakes and also their kind of undoing of their mistakes? I mean, what else are you? You know, you're always just the reaction to the bad parts of yourself, I think. And I think that's what is kind of like a driving motivation behind any human being that wants to continue to grow and live life.